João 4 trata para nós a narrativa de uma história muito conhecida. Nós vamos pincelar rapidamente, caso tenha alguém aqui nessa noite que ainda não tenha tido o privilégio de ouvir falar sobre esse momento da história de Jesus enquanto cumpria seu ministério divino aqui na terra. O encontro dele com a mulher samaritana. Na verdade, há algumas coisas que precedem esse momento que precisam ser explicadas por nós, ou precisam ser entendidas por nós. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava na Judéia, e ali o ministério estava crescendo, a mensagem do arrependimento estava gerando arrependimento e criando um resultado muito grande na Judéia. João já pregava o arrependimento antes de Jesus chegar. E quando Jesus visitou o deserto da Judéia, ele evidenciou, ele credenciou toda a mensagem de João. E isso fez com que o deserto da Judéia, que já era cheio pela mensagem de João, multiplicasse, enchesse ainda mais. Porque ele ganhou todo o respaldo, todo o crédito de que tudo que ele dizia era verdade. Imagine ele falando de alguém que era maior do que ele, mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de carregar nem as sandálias, nem de desatar a sandália dos seus pés. E ele já era um homem extremamente poderoso em obras e palavras. A palavra do Senhor vai dizer que João era poderoso, que nascido do ventre de mulher. Jesus vai dar testemunho dele que igual a ele não tinha. E que desde o dia de sua morte passou-se a fazer guerra do reino dos céus, entendendo que agora ele seria tomado à força. João Batista é alguém que vai inaugurar um novo tempo. E aí ele pregava com tanta autoridade que as pessoas começavam a pensar que não seria talvez ele o Cristo. E aí o texto vai dizer, ele falou a verdade e não mentiu, dizendo, não o sou. Aquele que vem após mim é maior do que eu. E ele já era poderoso. Aí ele diz, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Aquele que vem depois de mim, na verdade é antes de mim, porque é nascido primeiro do que eu. Mais poderoso do que eu. Quando João Batista pregando sobre ele, vem chegando ele, João Batista vai ganhar ainda mais crédito em tudo que ele falava. E agora, meu irmão, tem dois grupos de pessoas discipulando no deserto. João e seus discípulos e Jesus e seus discípulos. O texto vai dizer que eram muitos que se batizavam naqueles dias. Não é exatamente Jesus que desce às águas, os que buscam o arrependimento, mas os discípulos de Jesus. Agora veja, o reino de Deus está em abundância. O nome de Deus está sendo glorificado. Aonde já havia uma multidão, agora há uma multidão em dobro. Muitos estão sendo batizados. Não há necessidade daquela mesma ordem de discipulado que nós temos hoje, para que as pessoas entendam o motivo do batismo. Só para a gente entender, por exemplo, hoje nós seguimos uma religião que chamamos de cristianismo, né? No nosso meio, por exemplo, nós somos os evangélicos. Naquela ocasião eu poderia dizer que a religião do judeu é étnica. Ele não precisava, na verdade, ouvir sobre aquilo que ele já sabia. Um menino de 7 anos já conhece a Torá praticamente de cor. Então, na verdade, eles só precisavam produzir frutos dignos de arrependimento, acreditando que realmente eles tinham do que se arrepender, mesmo sendo filhos de Abraão. Então, por causa disso, não era necessário uma vastidão muito grande de uma obra de discipulado, a não ser reconhecer que haviam em si pecados. E por causa disso eram muitos que se batizavam. O nome de Deus está sendo glorificado, o deserto está cheio, a obra está crescendo, o reino de Deus está ganhando amplitude. Diga glória a Deus por isso. Isso, a obra está florescendo, está crescendo. Oh, aleluia, as palavras do Senhor estão se cumprindo. Já estão começando a surgir aqueles que seriam testemunhas na Judeia, Samaria e até os confins da terra. São muitos os discípulos que agora seguem a Jesus. Eu não estou falando somente dos 12 que o acompanhavam, mas de 70 que acompanhavam os 12 e muitos outros que faziam muitas outras pessoas descerem as águas batismais. São pessoas reconhecendo que têm pecados,
São pessoas sendo confrontadas pela palavra do arrependimento, pela palavra do confronto, para gerarem arrependimento. É gente que não está preocupada em tirar o tronco ou o cisco que está no olho do irmão, mas é gente que está fazendo uma análise de santificação em si mesmo. É gente que está procurando uma redenção pessoal. O nome de Deus está sendo glorificado na Judéia. Pense numa obra bonita. Pense numa obra bonita que está sendo feita lá. Os discípulos de Jesus batizam de um lado, os discípulos que seguiam a João batizam de outro. Mas a Bíblia vai dizer que de repente sai uma notícia entre os fariseus e eles começam a comentar entre si. Quem começam a comentar entre si? Quem o disse? Os fariseus. Os fariseus começam a comentar entre si, percebendo que os discípulos de Jesus, ou nesse caso Jesus, se bem que não era Jesus, mas os seus discípulos que realizavam a obra do batismo, batizavam mais discípulos do que João Batista. Você vai perceber um clima de rivalidade na língua dos fariseus. Esse tom de conversa é o tom de quem está enunciando uma disputa. Vê se isso é conversa. O reino de Deus na terra em ascensão. Filhos de Abraão reconhecendo que tem pecados. Homens estudados na lei, conhecedores da palavra, reconhecendo que precisam de redenção. Há uma obra extraordinária sendo feita. Quem está entendendo, diga amém. E de repente os fariseus começam a comentar entre si que os discípulos de João Batista, ou nesse caso, de Jesus, batizavam mais aqui é com I. Eles estão falando sobre valores quantitativos, dizendo que os discípulos de Jesus, ou no caso Jesus, batizava mais do que os discípulos de João Batista. E o texto vai dizer que ao saber disso, ele deixa a Judéia. Tinha que ser conversa de fariseu, irmãos. Deus nos trouxe aqui nessa noite a despertar-nos para uma grande obra de salvação e uma grande obra de amplitude na chamada que o Senhor nos vocacionou. Você vai caminhar em sucesso todas as vezes que estiver associado à palavra da salvação. Você vai caminhar em triunfo todas as vezes que conduzir a sua vida a uma vida voltada para pregar a verdade, a fim de que pessoas se arrependam pelo seu testemunho. O seu ministério será fecundo. A chamada de Deus na sua vida prosperará. E todas as vezes que o reino de Deus estiver em evidência na sua vida, todas as vezes que você prosperar na pregação da palavra, todas as vezes que você prosperar na maneira com que você adora, todas as vezes que você ganhar fluxo na intercessão, todas as vezes que o Senhor virar uma chave de ignição na sua vida, todas as vezes que a estaca da tenda do teu ministério começar a largar, todas as vezes que pessoas olharem para você como referência, todas as vezes que através da sua vida Deus começar a render os mais duros corações da sua casa, oh aleluia, todas as vezes que você invocar o nome do Senhor e você começar a trazer o reino de Deus para a terra, fazendo como Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você vai começar a chamar a atenção de fariseus. E a conversa entre eles nunca é qualitativa. Olha, gente, essa conversa, vê se isso é conversa. Eles param para falar que os discípulos de Jesus batizam mais pessoas do que os discípulos de João. O rio é um só, é o Jordão. A mensagem é a mesma do arrependimento. O caminho é um só. O propósito é o mesmo, como disse Paulo aos Efésios: uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então pouco importa quem está batizando mais ou quem está batizando menos. Isso não é uma disputa, isso é um propósito. Mas você vai perceber na palavra dos fariseus que há uma disputa eminente. E Jesus, ao saber disso, ele deixa a Judéia.
É complicado quando você tem que deixar regiões geográficas que estão prosperando por causa da conversa disseminatória de fariseus. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você não precisa disputar coisa alguma. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que você não tem que fazer cabo de guerra com ninguém. Deus te trouxe aqui para que você pare de se sentir influenciado pela competição das redes sociais, pela maneira com que as pessoas se dirigem a você, pela maneira com que as pessoas te pressionam, acerca de como você conduz a obra de Deus no modelo que Deus te revelou. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que o sinal de que é necessário você deixar a terra é quando os fariseus começarem com disputa. Irmã Camila, e por que eu vou sair? Não importa se é você ou se é o outro, é a maturidade que dita quem aguenta sair. É a maturidade quem dita quem não vai discutir. É a maturidade que dita quem não vai ofender. É a mãe, mas tem que ser ela, tem que ser ele, tem que ser eu, não, tem que ser quem amadureceu e entendeu que o reino de Deus é maior. Só que não é coincidência, não. O texto vai dizer que quando Jesus fica sabendo disso, ele deixa a Judeia. A obra de Deus não é deixada. O batismo não é deixado. A obra de Deus continua sendo feita. Quem se retira do local onde a obra estava sendo feita é Jesus. Eu costumo dizer que no reino de Deus, quem compete já perdeu e não sabe. Dê uma olhada para pelo menos 2 pessoas e diga: aqui não tem competição. Não, olhe para quem está ao seu lado e diga: aqui ninguém compete nada. Não, aqui ninguém compete nada. É conversa de fariseu, dizer quem canta mais, quem prega mais, quem ora mais, quem intercede mais. Isso é conversa de fariseu. A conversa de fariseu está sempre apoiada em valores quantitativos. Quem dá o maior dízimo, quem tem o maior carro, quem tem a maior oferta, pode ter certeza, isso é conversa de fariseu. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: uma só fé, um só Senhor e um só batismo. O propósito é um só, e quem faz mais não interessa. O que importa é que quem ganha é o reino de Deus. Jesus vai falar sobre questões quantitativas quando ele vai falar, por exemplo, acerca do nosso pecado. Ele vai trazer uma parábola e, simplificando aqui, ele vai falar sobre um que devia mais e o outro que devia menos. E o Senhor, que podia perdoar a dívida, perdoou a ambos, tanto o que perdoava mais, tanto o que devia mais, quanto o que devia menos. E perguntando para os seus discípulos, ele falou: vocês acham que quem mais foi perdoado? Aí o outro vai dizer: ora, quem devia mais. Só que a moral do texto não é essa. A moral do texto era que tanto quem devia muito, quanto quem devia pouco, estava em condição igualitária. Por quê? Tanto quem devia muito, quanto quem devia pouco, não podia pagar, sim ou não? Sim ou não? Vamos supor, tinha um que devia 100, mas não podia pagar. E o outro devia 10 mil, mas também não podia pagar. Ou seja, ambos eram devedores e nenhum podia pagar. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor está dizendo hoje para nós aqui, tanto acerca do pecado, que é o que a parábola dizia, o que ele está dizendo é: não importa quem pecou mais ou quem pecou menos, vocês estão em posição igualitária no que tange a salvação, porque ninguém podia pagar a dívida e eu paguei. Não importa se você bebeu mais ou se bebeu menos, se um fumou mais ou se fumou pouco, se o outro caiu com 10 ou o outro caiu com 5, a sentença era a mesma, o inferno. Ninguém podia pagar a dívida e ele pagou. Ele pagou a dívida. Agora veja, se você pega isso e coloca em direção ao reino de Deus, você vai ver que a perspectiva do reino de Deus não muda. Não importa quem faz mais ou quem faz menos, não é para você. Não sou eu que ganha. Presta atenção. Quando a gente ganha, não é metodista que ganha. Quando a gente ganha, não é assembleia que ganha. Quando a gente ganha, não é presbiteriana que ganha. Quando a gente ganha, quem ganha é o reino. Soma ponto para o reino.